Senhor Jesus, suplico-te, a mim e aos que na hora de sua morte, recordando o meu martírio, invoquem seu nome, disse Santa Catarina de Alexandria antes de morrer e depois de converter muitos romanos eruditos, conforme assinala a tradição. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, um dos santos auxiliadores. Esta valente mulher é conhecida por interceder por solteiros e estudantes. Sua festa é celebrada dia 25 de novembro. Também é padroeira da apologética, artesãos que trabalham com roda, educadores, juristas, advogados, bibliotecários, enfermeiros, filósofos, pregadores, acadêmicos, teólogos da Universidade de Paris. No Brasil, padroeira da ilha e do estado de Santa Catarina, nome dado em 1526 pelo navegador Sebastião Caboto, homenageando sua esposa Catarina, e porque era 25 de novembro, dia de Santa Catarina. Nossa tradição herda a grande devoção que os portugueses têm a ela e Santa Bárbara, que apareceram a Joana d'Arc, ensinando-lhe a devoção a São Miguel Arcanjo para salvar a França da invasão dos ingleses. Catarina nasceu em Alexandria, no Egito, no início do cristianismo, pelo ano de 287, pouco mais de 100 anos após a morte de São João Evangelista, uma cidade que fica próxima ao rio Nilo, um porto e cidade importantíssima na antiguidade. Sempre teve uma tradição cultural muito forte, a Biblioteca de Alexandria, pensadores como Plotino, Filão, São Clemente, grandes intelectuais de lá. Os pais de Catarina, Costes e Sabinela, eram reis pagãos. Desde pequena, estudou as artes liberais. Aos 17 anos, era a mais bonita e mais sábia das jovens do Império. Sua sabedoria leva a ser invocada pelos estudantes, principalmente pela data coincidir com exames finais onde eles estão em apuros. Embora mulher, virgem, não casada, naquela época, nascida em berço de ouro, recebeu uma esmerada educação intelectual. Anunciou que desejava casar-se contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Depois que o pai faleceu, foi instruída por Ananias, o eremitão, recebendo ótima formação cristã. Até que um belo dia, pela misericórdia extraordinária de Deus, ela se converte por uma aparição do menino Jesus junto à Virgem Maria. No início do cristianismo já havia uma grande devoção a Theotokos, a mãe de Deus. Será a Virgem Maria que te procurará o noivo sonhado, disse-lhe Ananias, que tinha revelações. Maria aparece de fato a Catarina na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão. Gosta dele? Perguntou Maria. Oh, sim. E tu, Jesus, gostas dela? Não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias. Ele acha que sou feia, disse chorando. Não é teu corpo, é tua alma orgulhosa que lhe desagrada, respondeu o eremita. Ela ainda era pagã, não havia sido batizada e tinha muita soberba. Ananias instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. Depois disso, Jesus encontrou a Bela. A Virgem Santíssima deu aos dois o anel. Foi isso que se ficou chamado, desde então, o casamento místico de Santa Catarina. Ao aceitar receber o batismo, tão logo se converteu vendo Jesus, quis pôr em prática sua capacidade de argumentação, retórica e todo conhecimento. Declarou a fé e se empenhou em converter as pessoas a Cristo. Pregava e debatia publicamente, em todos os lugares, evangelizava povos e frutificava muito. Tinha grande admiração dos súditos e de sua corte, e todos que a viam. Jovem, bela e cobiçada, renunciou todas as honras e riquezas para servir Jesus. Quando sua mãe faleceu, teve de enfrentar sozinha um inimigo perigosíssimo, o imperador romano Maxêncio Daia, que perseguia cristãos. Por volta do ano 300, ele ordenou que fossem oferecidos sacrifícios aos deuses, castigando duramente os que se recusavam. Santa Catarina se apresentou diante do imperador e debateu com ele sobre o Criador do mundo e as leis que o regem. Impressionado por sua beleza e sabedoria, o imperador se apaixonou tanto por ela a ponto de querer divorciar-se da sua mulher para se casar com ela. Catarina recusou enfaticamente, ao mesmo tempo que tentou convertê-lo, desmitificando os deuses pagãos. Sem conseguir discutir com a moça, perante a firme rejeição de Catarina, o imperador prendeu-a e mandou chamar secretamente os maiores sábios do mundo. Pôs 50 filósofos para convencê-la de que Cristo, que tinha morrido na cruz, não podia ser Deus. E eles riram ao ver que foram convocados para contra-argumentar com uma garota. Tentaram defender suas seitas com saídas teóricas e filosóficas. Mas Catarina se dedicou profundamente à oração, fazendo uso da arte retórica, dos bons conhecimentos filosóficos e teológicos. Acabou por ganhar, para sua parte, aqueles sábios que, iluminados pela graça, aderiram ao cristianismo. Os eruditos não só ficaram atônitos com os argumentos irrebatíveis da jovem, mas também se converteram. O tirano imperador se encheu de cólera e os condenou à fogueira. Duplamente vencido aos olhos dos pagãos, eles receberam a coroa dos mártires. Em seguida, Maxêncio propôs a Catarina que fosse sua primeira dama, mas ela recusou. Por isso foi açoitada e trancada em um calabouço sem comer. A imperatriz e o general Porfírio ficaram surpresos ao ver a prisão iluminada por anjos que curavam as feridas de Santa Catarina, a qual lhes falou da doutrina cristã e os converteu junto a muitos soldados. A imperatriz recriminou o imperador por sua crueldade. Ele ficou furioso e ordenou que cortassem os seios e a cabeça dela.
O general Porfírio enterrou o corpo e foi até Maxêncio. Então reconheceu que ele também era cristão, assim como a maioria dos presentes. O tirano, cego de ira, mandou degolar todos. O imperador então propôs a Catarina ser rainha, mas a santa escolheu seguir consagrada a Cristo e recusou oferecer sacrifícios a deuses pagãos. Não conseguindo dobrá-la a seus desejos, Maxêncio procurou fazê-la triturar pelas rodas de um carro com pontas de ferro, idealizadas pelos prefeitos do império. As rodas com pregos e lâminas ao contato com o corpo da menina trucidariam-na, uma morte horrível. Mas Catarina orou, fez sinal da cruz e a roda se desfez em 1000 pedaços. Por causa disso, os que lidam com rodas elegeram-na como padroeira. No ano 305, Maxêncio tentou outra vez seduzir Catarina, ofereceu-lhe compartilhar o trono, mas foi novamente rechaçado. Assim Catarina foi condenada à morte, levada para fora da cidade, foi decapitada, mas do pescoço cortado, em vez de sangue, jorrou leite. Por isso é intercessora das mães que amamentam. Os prodígios não acabam. Do céu desceram anjos, que transladaram seu corpo para o Monte Sinai, onde mais tarde nasceu um convento a ela consagrado. Nesse lugar, onde Moisés falou com Deus na sarça ardente, no século IV, a imperatriz Helena, esposa do Constantino, mandou construir uma capela. 2 séculos mais tarde, o imperador Justiniano erigiu o mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos do mundo. No ano 2000, São João Paulo II iniciou ali sua peregrinação jubilar pela Terra Santa. Curiosidades. Representação da imagem. A imagem dela é representada por 3 símbolos: roda, palma, espada. Às vezes aparece individualmente. A roda é o elemento mais representativo, instrumento do martírio. A roda quebrada é atribuída ao milagre de Santa Catarina. Outras vezes a santa é representada como uma espada, que foi o instrumento definitivo da execução. A palma significa sempre o martírio da vitória. Relíquia de Santa Catarina de Alexandria, no estado de Santa Catarina, Brasil. Existem 2 relíquias dela em Florianópolis. Uma está na igreja São Nicolau. Ela pertence à igreja ortodoxa grega. A outra está na capela do Tribunal de Justiça. Foi solicitada por Espiridião Aymin, governador do estado, em 2000. Veio do mosteiro no Egito, onde se encontram os restos mortais. A capela foi construída especialmente para acolher a relíquia da padroeira do estado de Santa Catarina. Mosteiro de Santa Catarina. Os restos mortais do corpo dela estão no Mosteiro de Santa Catarina, no Egito. Ali habitam monges da igreja ortodoxa que protegem e administram o túmulo onde está o corpo dela. E tem a biblioteca, que contém documentos de extrema raridade e importância. Biblioteca do Mosteiro de Santa Catarina. Uma das áreas mais preservadas do mosteiro é a biblioteca. Contém 4.570 manuscritos com iluminuras, 7.000 livros, impressos na Idade Média, 6.000 livros novos. A biblioteca é aberta somente em ocasiões excepcionais, para estudiosos credenciados. Conserva manuscritos em 13 línguas. São 730 folhas de pergaminho. Corresponde à pele de 360 cabras. O manuscrito mais famoso é o Codex Sinaítico, século IV, a mais antiga edição bíblica. Mosteiro Santa Catarina e Maomé. O mosteiro nunca foi atacado. Por 15 séculos foi protegido. O próprio Maomé visitou-o. Recomendou que os muçulmanos não atacassem o mosteiro. Depois, a região caiu nas mãos dos turcos, que também mantiveram proteção. Mais tarde, a Península do Sinai foi conquistada por Napoleão. Também garantiu proteção ao mosteiro. Mosteiro Santa Catarina, símbolo da paz. Na região do mosteiro convivem as 3 grandes religiões. Há uma mesquita dos muçulmanos, uma sinagoga dos judeus e a igreja da transfiguração dos cristãos. É uma região que foram localizados episódios bíblicos. O mosteiro está no local onde Moisés se encontrou com a sarça ardente. A mesquita no lugar do bezerro de ouro. Também nas proximidades, Moisés encontrou sua esposa, Séfora. Igrejas dedicadas a Santa Catarina de Alexandria. Nas principais igrejas da Europa, na Idade Média, podem-se encontrar um altar e pintura de Santa Catarina de Alexandria. Uma das mais famosas está na Catedral de Estraburgo. Na Colômbia, há um conhecido altar de Santa Catarina na igreja de São Pedro Clave. Os portugueses construíram em Goa, perto da Índia, na Ásia, uma igreja dedicada a Santa Catarina de Alexandria. Em 1963 foram expulsos de Goa e construíram uma igrejinha dedicada a ela em Nova Goa, no interior de Goiás. Entre as mais famosas do Brasil está a imagem de Santa Catarina de Alexandria, Catedral de Florianópolis. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós.